E aí, galerinha, tudo bom? Estamos entrando ao vivo agora com o nosso Direto do Trono. Muito bom ter vocês aí conosco. E a gente, nesse feriadão aí maravilhoso, a gente vai almoçar, né, com essa comida celestial maravilhosa que vem do Senhor. A Lázara já entrou aí. E a gente vai falar agora, Jó 7. Vai chamando o pessoal, senta o dedo no aviãozinho enquanto a gente aguarda aí o Marcelão entrar. Ok, vamos lá, chamando a galera. A gente continua a falar a respeito de Jó, né? Jó, em momento nenhum, blasfema. E ele tá nesse momento aonde ele começa ele nasceu, né? Ele fica triste com os amigos, uma pessoa que tem buscado a Deus e que a única coisa que ele gostaria dos amigos, na verdade, é que eles estivessem ali para dar uma palavra de conforto, orar com ele, né? Buscar e de repente a palavra com ele, tá ali o tempo todo. E aí, Marcelão, tudo bom? Beleza, tu começa agora sem mim, você tá mó traíra, né, velho? Nada, eu mandei no WhatsApp. Você falou assim, simbora. Eu disse, bora. Eu vi. E comecei. Ah, tá. Então não foi sem você, que idiota. Sim. E aí a gente tava falando aqui, né, que nos últimos capítulos que nós estudamos, Jó estava triste, né, com o posicionamento dos amigos, né, que os amigos dele, ao invés de ir lá para consolar, estavam tão amargurados e tão desesperados que eles nem sabiam como fazer isso, né, como Como ajudar? ajudar Jó. É. E aí Jó se sente completamente acusado e desamparado pelos amigos, né? Ao contrário do que ele fazia, porque ele sempre, pelo que o próprio amigo dele fala, né? Ele sempre tá ali ajudando os amigos, sempre ali se posicionando e tudo mais. E ontem a gente não deu tarefa, né, Marcelo? Eu queria começar dando uma tarefa Manda. para o de ontem. E aí a gente segue. Hoje a gente termina com duas tarefas. O que você acha? Joia. Então, a tarefa para ontem que a gente esqueceu de falar, eu acredito que a gente pode colocar o pessoal para dar uma olhadinha aí na sua lista de contato. Dá uma olhada na sua lista de contato, quantas pessoas aí que você, nessa pandemia, de repente você não tem estado em contato por conta dessa situação. Quantos amigos você tem que precisam de uma oração? Às vezes eles nem te pediram uma oração, mas eles precisam de oração, eles precisam, né, do seu carinho, da sua atenção, né? Escolhe 5 desses amigos para dar um oi aí para eles e perguntar se eles precisam de alguma coisa, como é que você pode ajudar, né? 5 desses amigos que Show. precisam da sua Muito oração, legal. que precisam do seu carinho, né? A gente falou ontem sobre unidade, sobre união, sobre ser unido, né? Uhum. E aí a gente reclama das pessoas que não nos buscam, as pessoas que não procuram saber como nós estamos, mas quantas vezes a gente se posiciona para também procurar as pessoas e perguntar, e aí, como é que você está? Como é que está a sua vida? O que, que tem Sim. acontecido? E não assim, ah, tudo bem, como uma pergunta retórica que você não quer nem ouvir a resposta. Legal. Não, mas como alguém que quer ouvir, alguém que quer orar pelo seu amigo. Ah, mas eu não tenho condições financeiras de ajudar, eu não tenho uma cesta básica, eu não tenho nada disso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A maior ajuda que você pode dar para o outro é a sua oração. É muito melhor do que cesta básica, é muito melhor do que medicamento, é muito melhor do que dinheiro, é muito melhor do que qualquer É coisa. verdade. Então escolhe 5 dos seus amigos, para você entrar em contato com eles, falar um oi e perguntar verdadeiramente como eles estão. Essa é a tarefa de ontem que a gente não passou. Muito. Fechou? Fechou. Pode ser? Certo. Combinadíssimo. Com certeza. E hoje a gente está em Jó 7, 7. Vê. Jó 7, Dia da capítulo 8. Independência. É o dia da independência? Aham.
É o dia da independência. Tá ligada, né? Tô ligadíssima. Eu tava assistindo ontem vou fazer aí um merchandise, né? O Pablo Marçal, né? Ontem de madrugada. E aí ele fala assim: ah, é o dia da independência, então dá seu grito de independência. Aí as pessoas começaram a gritar, né? Aí ele fala assim: meu irmão, tá achando que é fácil assim? Você dá um grito de independência e você é livre? Não, é um processo, tá? Você dá um grito, mas você vai trabalhar pela sua independência. E eu achei isso muito massa, né? Porque é isso mesmo. Não é assim só gritar e tô livre. É gritar e aceitar o trabalho. Colocar a mão na obra, bora lá, trabalhar. Ele é muito bom. Né? Isso é fantástico. Ele é muito bom. Eu vou fechar uma mentoria com ele, eu acho. Ai, super top. Cara, super inveja. Não. Tô com inveja não, brincadeira, mas eu acho bacana. Bora. Bora achar. Bacana. Ah, bora. Por que não? Bora. Mas isso aqui é o preço, viu? Eu sei, eu entendi. Aí eu toquei, aproveitei para tocar. Olha só. Vambora, Jó. Só tenho desilusões. Jó continua falando. A vida nesse mundo é dura. Como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra. Como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês só tenho tido desilusões. E as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de virar na cama até de madrugada. E fico pensando, será que já é hora de casar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. E a minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lanceira do tecelão. E vão embora sem deixar esperança. Lembra, Deus, que minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Diga aí. Nossa, isso é assim... É aquilo que eu falei ontem, né? Ele olha para o amigo dele e ele lembra que, cara, minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. E não é com ele que eu tenho que falar, não é sobre o meu problema que eu vou falar com ele, mas eu tenho que falar com Deus, que é meu pai. E nessa parte ele tem razão. O posicionamento dele nesse momento está correto. E então, vou reter o que é bom e vou buscar na presença do Senhor. E aí ele começa a falar que a vida dele tá penosa, que ele tá triste, que ele não descansa, que ele tá contrito com relação a tudo. A pele dele coça. E ele não tá aguentando essa dor, né? Ele fala que ele se deita e ele se levanta e as noites são compridas, né? E ele tá farto de ver isso, ele tá farto de não dormir, ele tá farto de ver a carne dele cheia de vermes, de croças, que não existe cura, né? Que os dias dele são desesperadores, né? E que ele precisa dessa ajuda, né? E aí o que acontece? Ele fala assim, Senhor, lembra-te de que a minha vida é um sopro. Lembra lá em Gênesis? A minha vida é um sopro, foi o Senhor que soprou. Os meus olhos não tornarão a ver o bem. E os olhos do que agora me veem
não me verão mais. O que me chama a atenção nesses versículos do 1 ao 8 é o seguinte: antes Jó estava focado, ele está num looping de depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade. Porque antes ele estava focando no passado. Ele amaldiçoou todo o passado dele, o dia que ele nasceu, para que ele nasceu, por que ele nasceu, e até aqui onde eu cheguei. E agora ele está sem esperança do futuro. E ele fala, e repete esse versículo que você falou aí. Eu acho que é o 7 e 8. Ele está sem esperança, ele está impaciente, ele se vê pressionado pelas acusações dos amigos, e aí ele começa a perguntar para o Senhor, né? O 7 e o 8. Se de fato é transgressão, Leu? E porque Deus não perdoa e sara. E aí ele diz para Deus lá no 6, que é o que eu acho mais... No 6 não, no 7, que é o que eu acho mais bonito. Ele fala, lembra-te de que a minha vida é um sopro e os meus olhos não tornarão a ver o bem. Isso aí. Olha só. E os meus olhos calma aí. dos que agora me veem não me verão mais. E os meus olhos não tornarão a ver o bem. Ele está sem esperança do futuro. Ele diz assim, os meus dias passaram mais depressa do que lanceira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. E ele fala, então ele está falando assim, agora ele está preocupado com o futuro. Ele preocupou-se com o passado, amaldiçoou o passado, e está no futuro, está preocupado com o futuro, e não está preocupado no agora, no presente, né? E veja bem, Marcelo, por que ele está preocupado com o futuro? Em primeiro lugar, porque a linhagem dele toda faleceu. Sim. Ele não tem linhagem. Então, assim, ele vai morrer sem esperança, não tem uma linhagem para representar ele, ele não tem... E ele está ali sem nem resposta de Deus, então ele está olhando assim, Senhor, é o Senhor que soprou vida em mim, olha para mim. Olha para mim, foi o Senhor que soprou vida em mim. Eu não vou ver mais o bem, porque eu vou falecer, porque ele começa a achar que ele vai morrer. Sim. Então, assim, eu não vou ver mais o bem, e as pessoas não verão em mim nem mais esperança, porque assim, elas não vão ver em mim. Eu estou vivendo um momento de derrota, entendeu? E as pessoas que passam por mim, meus amigos, as pessoas que viram aquele Jó, olham para mim agora e veem esse Jó. Então, nem a esperança que um dia eu plantei na vida deles, um dia eu preguei, um dia eu falei, nem isso vai ficar, porque aquele Jó cometeu algum pecado que está levando ele à morte. Sabe? É como Moisés dizendo para Deus lá no Monte Sinai, Senhor, não faça isso não, porque se o Senhor acabar com a vida de todo mundo que está aqui e levantar de mim uma grande nação, as pessoas vão olhar e vão ver esse Deus que eu amo, que eu sei que é lindo, que eu sei que é paciente, que é longânimo, como um ser perverso, injusto, que tirou eles ali da mão do faraó, da mão do Egito, para matar todo mundo no deserto. E as pessoas vão olhar e não vão entender que esse povo está pecando contra ti, eles vão entender que o Senhor é injusto, que o Senhor é ruim. E Jó está dizendo praticamente a mesma coisa para Deus. Ele está dizendo assim, Senhor, tudo que eu preguei, tudo que eu falei, a palavra que lá no 4, o meu amigo disse que houve, tudo que eu vivi, as pessoas vão olhar assim e falar assim, e morreu desse jeito? Que esperança é essa? Sem nem linhagem para o futuro, sem um nome para ficar, sem esperança, sem nada disso. O nome do Senhor vai morrer em mim dessa forma? Ou seja... Porque em momento nenhum ele está blasfemando contra Deus. Ele está preocupado agora com o futuro, sim, mas com o futuro espiritual. Ele não está preocupado com o futuro carnal. Ele está dizendo a respeito de uma visão das pessoas espiritual dele. Né? A preocupação dele é essa. Exatamente. E completamente aflito, impaciente, porque ele está sem resposta. Concordo com você. Ele está assim, ele está sem resposta e ele, infelizmente, e felizmente ele está perguntando.
ele está colocando para fora. Ele não está guardando só para ele dentro do íntimo dele. Ele está falando o que que eu fiz, 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 o que que eu fiz. Mas ele está falando isso sem parar. Talvez sem parar para prestar atenção, sem parar para ouvir. E simplesmente, sabe aquele momento de angústia e de depressão, e que a gente não quer ouvir o que ninguém fala, ou aquele momento de angústia e de ansiedade que a gente não quer verdadeiramente nem sentar para falar com ninguém, não quer ninguém perto da gente, a gente quer se levantar e andar de um lado para o outro, de um lado para o outro, e ficar pensando, a gente com os nossos pensamentos. Porque o amigo dele ontem falou isso para ele. Ele falou assim, como será a sua vida? Entrega na mão de Deus e saberás como será a tua vida. E será cheia de coisas que você não vai dar falta. E aí ele continua falando, me deixe em paz, ele pede, deixa-me em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquela que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar. Aí ele fala, tá vendo? Ele continua falando, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que eu sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso ou que o sono aliviará minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos que enchem de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste corpo. Detesto a vida. Não quero mais viver. Deixe-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Eita, poxa. Ele fala, não quero mais viver. Existe uma angústia, uma dor profunda, um sentimento tal que não quer mais viver. Ele está tão focado no que eu tinha e não tenho mais, no que eu não vejo esperança para frente do que eu vou ter ou vou reconquistar. E o meu presente, ele não me deixa focar no meu futuro, porque o meu presente tem dor, o meu presente tem cobrança, o meu presente tem sofrimento, o meu presente tem as pessoas que estão me julgando e dizendo o que eu fiz de errado. No meu presente tem a minha mulher dizendo, renega o teu Deus e morre, porque ela está com uma dor imensa de perda, e de perda porque tinha um sentimento de confiança no marido, que tinha uma confiança em Deus, e ele está com o passado, ele tem um saudosismo, porque ele tem uma saudade de tudo que ele tinha no passado, ele não tem esperança para o presente. Saudade dos filhos, saudade da probabilidade de netos, porque eu não vejo assim a preocupação dele de riqueza. Aquela frase do Neymar faz sentido, saudade das coisas que eu nunca mais vou ter, né? Essa frase do Neymar faz sentido nesse contexto. É saudade das coisas que nunca vivemos, que nunca vamos ter. Então ele está focado no futuro e o presente é uma bosta. O presente é muito ruim, então ele entra num desespero extremo que ele quer desistir da vida. Ele fala, eu detesto a vida, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. É muito cabuloso isso. E ele começa a acreditar que a vida dele não vale nada nem para Deus. Ele fala assim, Senhor, quando eu consigo dormir de cansaço, porque meu corpo está estremecido, porque eu não estou aguentando mais manter, não é porque a dor passou, é porque eu não estou aguentando mais manter os olhos abertos e aí de repente eu desmaio, eu apago, o Senhor me acorda com sonhos tenebrosos, com pesadelos. Eu não tenho paz um segundo da minha vida. Ele está falando, eu não consigo engolir a saliva. Eu não consigo engolir minha saliva, Senhor. Tá ruim assim. E ele começa a perguntar para Deus, será, Senhor, que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão pecadora assim? E ele começa de repente, acreditar que alguma coisa ele fez. Que existe alguma coisa, algum pecado que ele desconhece na vida dele. E aí ele começa a falar, Senhor, será que eu sou um monstro? Será que eu sou tenebroso? Será que eu sou ruim? Tudo bem.
Me diz, eu preciso corrigir em quê? Eu preciso mudar em quê? Eu preciso ser transformada em quê? Para mim já não vale mais nada. Eu não tenho mais esperança. Eu não posso tirar minha vida, então me leva. Sabe? Deixa que eu deite, que eu durma para sempre. Isso é muito ruim, sabe? Quando você se coloca nesse posicionamento, porque você olha assim, você fala, eu não tenho mais esperança de nada. Eu não tenho uma linhagem. Eu não posso fazer nada, porque tudo que eu podia fazer, tudo que era ao meu alcance, eu já fiz. E eu falo com Deus todos os dias e Ele não me responde. Ele está em silêncio. E eu começo a ficar confuso porque as pessoas vêm me dizer que eu estou em pecado. E de repente é a voz de Deus mesmo e eu é que não estou entendendo. De repente eu realmente estou em pecado e eu não sei o que eu fiz de errado. E eu não consigo entender, eu só quero que o Senhor me diga para eu mudar. Eu quero ser transformado. Sim. Ou que o Senhor me leve. Porque não existe mais propósito. Mas até no Senhor me levar, eu me preocupo, porque os meus irmãos, os meus amigos, as pessoas que viveram comigo e que me viram, elas vão perder a esperança, porque elas vão olhar e falar assim, aquele homem que servia a Deus, que buscava a Deus, que colocava o que queimava incenso pelos seus filhos, que era uma pessoa que estava sempre ajudando todo mundo, morreu do jeito que morreu, quem sou eu? E aí ele começa a questionar isso. Quer dizer, como é que vai ficar o seu nome na minha vida? Então, nem direito de pedir a morte eu tenho? Eu não tenho direito nem de pedir minha morte, porque senão o seu nome não vai crescer na minha vida. E eu tô confuso. Eu tô desnorteado, porque... Que vida é essa? Que vida é essa? Sabe o que você acordar e dormir todo dia pedindo a Deus que no outro dia você não levante? Todo dia você pedir a Deus que no outro dia você não levante? Né? Porque você não vê propósito de vida. Porque você não vê motivo para acordar. Porque você olha e não vê nada mudar. Por mais que você se esforce, por mais que E você sabe o lute, por que é mais que você... extraordinário? E você olha Que assim... que a gente precisa entender que a gente está falando sobre isso no Saia do Deserto, sabe, Cláudio? A gente precisa entender que a mudança que está pronto. A gente falei sobre isso hoje de manhã. Está pronto, está preparado. Ele já está ali, moldado, pronto, preparado. A gente só precisa caminhar até lá. A terra de Canaã, eu tava vendo hoje aquele vídeo que você colocou. Abraão, ele sai de Canaã e vem para cá. Ele faz assim, ó. Certo? E o pessoal faz assim, ó. É fantástico isso, Marcelo, porque assim, a gente já sabe porque a gente estuda e tudo mais, mas assim, a gente não sabe. Uhum. Quando você pega a imagem do que verdadeiramente aconteceu e você começa a marcar na Bíblia, eu marquei porque é incrível isso, assim, ó. Quando você começa a marcar na Bíblia, no mapa, o caminho que ele faz e colocando os nomes dos lugares, você vê, assim, por conta do questionamento, por conta da arrogância deles, eles estão aqui e eles só precisam ir até aqui, Canaã. Mas olha só, primeiro Deus manda que eles venham para cá. E eles vêm para cá, para esse lugar aqui, e eles aguardam o faraó começar a perseguir eles. E aí eles começam, ao invés de continuar reto, eles começam a descer. E aí, quando o faraó está chegando perto deles, eles atravessam o Mar Vermelho e continuam descendo. Chega aqui, eles fazem essa volta ainda aqui, ó. Aí chegam aqui, eles vão, e aí ao invés deles virem por aqui, eles ainda vêm aqui, faz essa volta aqui, entendeu? Fica aqui um tempo, depois eles descem de novo, vem para cá, e aí depois vem para cá, lá para cima, espera um tempão, ainda voltam de novo, depois eles sobem de novo, ficam bem aqui, e aí depois é que eles vão o quê? Entrar na terra. Por que isso? Para serem tratados. Mas Canaã nunca saiu daqui. Ela sempre esteve aqui.
Canaã nunca mudou de lugar. Ela sempre esteve aqui. O caminho para Canaã depende do tamanho do processo na sua vida. Eu falei isso. Para cura, algumas feridas, algumas curas, alguns, falando um pouquinho sobre enfermagem, existem aqueles ferimentos que eles são superficiais, que eles cicatrizam mais rápido. E eles doem muito mais. Você sabia disso? Que eles doem muito mais os superficiais, né? Porque tem muito mais... Como é que fala, Fernando? Tem muito mais sensibilidade, né? E aí, o que que acontece? Ele sai, quando você tem um ferimento de um pouco mais profundo, ele demora mais para cicatrizar e dói um pouco menos. Quando ele é mais profundo ainda, ele demora muito mais para cicatrizar. Mas não significa que um ferimento em mim cicatriza no mesmo tempo que um ferimento no Marcelo, ou um ferimento no Fernando, ou um ferimento no Joaquim, na Francisca, no sei lá em quem. Não significa, pode ser o mesmo ferimento e ele cicatriza em tempo diferente. Vai curar, a Fernanda tá gritando lá, vai curar. Mas ele cicatriza de maneira diferente, sabe por quê? Porque depende de como seu organismo trabalha com relação a isso. Então, assim, é a mesma coisa o deserto. Então, José, os irmãos de José passaram pelo deserto em dias e várias vezes, de Canaã para o Egito, do Egito para Canaã, de Canaã para o Egito, várias vezes em dias. Mas o povo precisava ser curado, precisava ser transformado, precisava ser liberto. Então, o processo de cura deles era muito maior, né? Então, o organismo deles aceitou a cura num processo mais prolongado. Eles Isso não acontece quiseram com a gente. aceitar a cura num processo mais rápido. É diferente do nosso organismo, que é independente, que ele precisa realizar isso. Agora, a partir do momento que eu, enquanto ser humano, que tenho uma consciência disso, eu não quero aceitar a cura num processo mais rápido. E aí eu tenho que ficar lá, e ficar lá, e ficar lá até ser curado. Quem decide isso sou eu. É você. Entendeu? Que define, que decide E isso. porquanto meu pai costumava dizer assim, foi muito mais fácil tirar o povo do Egito do que tirar o Egito do povo. E isso é fato. É muito mais fácil. O Egito do povo. Entendeu? E é isso que nesse momento ele está falando. Ele está falando assim, Senhor, tudo bem, é o meu momento, né? Como Eliafaz disse, é o meu momento. Eu tenho que passar por esse momento, tudo bem, eu não estou questionando o Senhor. A Bíblia diz que em nenhum momento, Jó blasfemou contra Deus. Então ele está dizendo assim, tudo bem, só que eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais. Tá muito difícil. E aí, ao invés dele começar a pensar só no passado, ele está pensando num futuro espiritual. Ele começa a falar como Moisés, ele diz, Senhor, o que dirão do Senhor? Qual é a esperança que eu vou deixar para as pessoas que me seguem, os meus discípulos, aqueles que buscam a tua palavra, que viram eu os levantar, que viram eu os ajudar, que viram eu queimar incenso pelos meus filhos? Como é que eu vou? Como é que o seu nome vai ficar na minha vida? Então, assim, eu tô aqui pedindo a morte, mas nem isso eu posso pedir. Nem isso eu tenho direito de pedir. É verdade. Olha só. Aí o que acontece? Aí ele vai lá a partir do 17 até o 21. Ele diz assim, ó. O que somos nós para que nos dê tanta importância e te preocupes com a gente? E aí ele cita Salmos 8:4 aqui. No Salmos 8:4 ele diz exatamente assim, ó. Pergunto. A Fernanda botou uma... Tá que nem eu, né? Querendo ler o que o Fernando colocou. Ele colocou 2 textos grandes. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes.
Olha, peraí. Ele falou assim: se a gente se sente assim com relação a tudo, imagine Deus lá em cima olhando a gente, né? O primeiro texto que ele colocou. Ele fala assim: quando Deus olha para a terra, eu acho que ele usa a expressão que Marcelo sempre diz: é só hoje, é só É, hoje. provavelmente. E o outro, o povo Aí o precisava outro passar pelo... texto que ele colocou assim: imagina, cadê? Opa! O povo precisava passar pelo processo, isso é fato, passar pelo processo e receber a vitória. Jó precisava passar pelo processo, você precisa passar pelo processo, nós precisamos passar pelo o processo. processo. Né? O processo é necessário na nossa vida, é verdade. E aí a Regi está falando assim, ó, qual o legado, né? Qual o legado? É muito importante a gente entender exatamente isso, qual o legado que Jó estava deixando. A preocupação dele era justamente com isso, com o futuro, com o legado. E aí ele pergunta, ele volta lá em Salmo e fala igual a Salmo, igual ao salmista. Ele diz, pergunto, qual é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. E é o filho do homem, não é o filho de Jó. Para só aí. Não lê tudo, não, para aí. Olha que fantástico. Eu digo que é o Espírito Santo de Deus cutucando o Jó de novo ali. Que ele está dizendo assim, Senhor, né? Senhor, me leva. Senhor, não aguento mais. Senhor, se preocupa comigo. Senhor, me dá atenção. Senhor, olha para mim. Aí o Espírito Santo de Deus dá uma beliscadinha assim nele. Aí ele pensa, mas quem é o homem, né? Quem é o homem para que tanto o Senhor se estime? Eu não sou nada, né? Para que ele ponha nele seu cuidado. Eu não sou nada. E a cada manhã o visite, e a cada momento o ponha à prova. E até quando não se apartará de mim a tua vista? Né? Olha só que lindo. Esse momento de Jó é um momento muito lindo. E aí ele coloca: até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal te fiz a ti? Ó, empreitador dos homens, porque fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado, porque não perdoa a minha transgressão e não tira a minha iniquidade, pois agora me deixarei no pó, e se me busca, já não serei. Esse momento de Jó, desses dois primeiros versículos que ele fala assim, esses três primeiros versículos que ele fala, né, 17, 18 e 19, que ele diz: quem é o homem para que o Senhor se preocupe? Quem é o homem para que o Senhor visite toda manhã? Quem é o homem? O homem não é nada. E o Senhor está se preocupando comigo. Eu estou aqui pedindo para o Senhor se preocupar comigo. Eu não sou ninguém, não sou nada. Eu estou aqui cobrando o que mesmo? Eu acho que aí ele olhou um pouco para o presente, de uma forma diferenciada. Ele olhou um pouco para o presente e ele não Só que ele não pergunta o que eu preciso fazer. Olha para o hoje e pergunta, me perdoa. Ele olha para o hoje e diz. Ele não pergunta, ele diz, me perdoa e me leva. Certo? Me perdoa e me leva. Ainda há um processo aí. Porque ele diz assim, se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas, né? Pare de ficar olhando para mim, me vigiando. Por que fizeste de mim o alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. O processo de limpeza de uma ferida é doloroso, mas toda a carne necrosada precisa ser retirada para que a cura ocorra. Deus não quer trazer uma cura superficial, mas sim profunda. Então é muito importante que não é assim, minha mãe, por muitos anos, minha mãe, eita ferro, minha mãe falava assim, ó,
Senhor, conserta os meus filhos e leva. Se for para eles... É mesmo. É. Não, se for para eles se desviarem, fala assim, se for para eles se desviarem do teu caminho, conserta e leva. Porque é melhor que eles estejam lá no céu do que aqui na terra e depois, ó. Aí eu pensava assim, Falava mesmo. Não vou me consertar nunca. Eu quero ir para aí agora, que tá legal. Porque a cura tem que ser profunda, não é superficial. O conserto, o convencimento não é o convertimento. O convencimento é você... É a luz, eita! Agora, ir para o outro lado é uma jornada, é um caminho, é um passo a passo. E aí é profundo, como o Fernando falou. Então, não é assim. Não é assim. Oi, Everton. Saudade, meu primo. Então, eu acho que é isso, Cláudio. Eu acho que é isso. Ele fala assim, ó. Não apagas a minha maldade, logo estarei na sepultura, tu me procurarás e ali não existirei mais. Eu acho que é em profundidade. Eu acho que a palavra de hoje é essa mesmo, sabe, Fernando? A profundidade, a cura, o processo tem que ser em profundidade. É por isso que o povo não entrou lá. Eles passaram 40 anos rodando, porque só quem ia poder entrar lá e não aceitaram era a próxima geração. Cuidado, porque se você está caminhando no deserto e você continua sem aprender nada, só a sua geração... E o que é fantástico, Marcelo, desculpa te cortar, mas o que é fantástico é que assim, eles chegam ali na porta de entrada, né, quando eles vão entrar em Canaã, e aí o que acontece? Deus fala que deu para eles, é só eles entrarem e acabou. E quando vai Caleb e Josué e mais 10 espias para olhar a terra e que vem com uvas grandes, frutas grandes, não sei o que, e fala que é habitada por gigantes, ele fala, não, a gente não quer entrar nessa terra, não. É assim que a palavra diz. Não quero entrar nessa terra, não, Senhor, porque vão me matar. Cara, você viveu isso tudo aí no deserto e ainda não entendeu que é Deus que te dá a vitória, não é você que colhe essa vitória sozinho. E aí ele fala assim, tudo bem, porque vocês não acreditaram, só quem vai entrar da terra é Josué e Caleb que acreditaram. O restante não vai entrar, e acabou. Entendeu? Então, assim, eles passaram por todo aquele processo e quando eles chegaram à porta da vitória, se essa vitória eu não quero não, Senhor. Você entende isso? Não é lugar. Essa vitória eu não quero não. De passagem. Não é lugar de permanência, sim de passagem. A permanência no deserto só depende de nós. Só depende de mim e você. Está pronto. Canaã está pronta desde Abraão. Canaã está pronta desde do Éden. Canaã estava pronta. Agora, entrar lá só depende de mim e você. Conquistar os seus objetivos. Abraão, Deus disse assim para ele, larga a tua família, larga a tua parentela. Ele ainda insistiu, levou Ló e depois se desfez de Ló no caminho. E aí, ele disse, larga a sua terra, larga a sua família, larga a sua parentela e vai-te embora para a terra que eu te prometi. Abraão pegou a malinha dele, fez que nem o Chaves, amarrou num pedacinho de madeira e disse, para onde, Deus? Fui. Embora. E acabou. E por isso que ele podia chegar e falar assim, Senhor, desculpa aí eu estar me intrometendo no que o Senhor decidiu, mas se pelo menos um justo lá, o Senhor salva as pessoas. Mas ele... E aí ele fala assim, se tiver um justo, eu não vou destruir a terra. Aí ele destrói a terra e tira Ló. Fala assim, ele não é justo não, viu, Abraão? Estou tirando ele de lá por sua causa. Abraão, por amor a você... E a gente precisa fazer isso. Por amor ao Pai, a gente ama o próximo. Simples assim. Por mais cabuloso. Você vê isso na geração de Davi, né? A geração depois de Davi peca contra Deus, até Salomão. Até Salomão peca contra Deus, a geração de Davi. E Deus, mesmo assim, não tira
dele, né, da descendência dele, completamente o reinado, e ele sempre está dizendo lá em Reis, por amor a Davi. É isso aí. Por amor a Davi. Qual é a tarefa? Entendeu? Não por causa da descendência, né? A gente está falando sobre profundidade, né? Uhum. Só lembrando, a tarefa de ontem a gente não fez, então a gente vai passar 2 tarefas. No início do vídeo, nós passamos a primeira tarefa, que é você escolher 5 pessoas no seu WhatsApp aí, que você não tem tido contato por conta dessa pandemia, e perguntar como eles estão verdadeiramente. Como é que tá? A gente falou sobre união ontem, falou da importância de ajudar o próximo, de estar sempre junto. E se você não pode financeiramente, se você não pode, não interessa, ajude em oração, porque isso você pode fazer, isso nós podemos fazer. Então, escolher 5 pessoas, entendeu? Para perguntar verdadeiramente como essas pessoas estão e ore por essas 5 pessoas. Essa é a tarefa de ontem que a gente não fez. A tarefa de hoje, você tem alguma ideia? Que a gente está falando sobre profundidade. Marcelo? Eu achei que você já estava com ela pronta. Não, mas a gente faz aqui agora. Ah, tá bom. Olha só, então vamos lá. Se você quiser, a gente monta agora, eu falo. Vale, então. Manda bala. Tá. A tarefa de hoje, a gente pode fazer o seguinte, como a gente está falando sobre profundidade, sobre cura profunda, entendeu? Sobre verdadeiramente transformar de dentro para fora, eu gostaria que você ajoelhasse no seu quarto e procurasse dentro do seu profundo, dentro de você verdadeiramente, alguma coisa que você não tem aberto mão. Você não está abrindo mão disso para caminhar verdadeiro o caminho do Senhor. Verdadeiramente o caminho do Senhor. Isso eu não tenho aberto mão. Por exemplo, Abraão, vou dar um exemplo bem forte para a gente entender. Abraão, ele não abriu mão, ele abriu mão do seu próprio filho, por amor a Deus. Ele abriu mão do seu próprio filho, seu filho unigênito, né? Porque ele tinha, como é que fala? Ele tinha Ismael, mas Ismael não era considerado descendência dele. E ele não sabia nem se estava vivo ou não, né? Porque ele foi embora, largou lá. Cara, é perfeito, Cláudio. Então, essa oração que você está falando aí é a oração que o próprio Jó fez quando ele trouxe um pouco a consciência do presente. Ele fez, se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas. Então é justo. Do 20 ao 21 ele fala, né? Ele fala assim, ele apela para Deus com o objetivo que ele mostre, que Deus mostre aonde ele errou. Ele está apelando para Deus ali, falando assim, olha, eu me tornei alvo da sua perseguição divina e eu quero saber aonde é que eu estou pecando contra o Senhor e me diz porque eu preciso mudar. Uau, fantástico. Essa é a sua tarefa de hoje. Olha só que legal. Existe tarefa mais gostosa do que falar com o pai? Não existe. A Rede está... Não existe. Estou vivendo um novo tempo com vocês, tempo de aprendizado. Deus abençoe Marcelo, Cláudia, Fernando, toda essa família linda de Deus. Amém. Amém. O louvor seja dado àquele que nos colocou aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito feliz que... Toda glória e honra seja dada a Em nome Deus. de Jesus. Então a tarefa de hoje é essa. Senta lá, ou ajoelha, ou enfim. Eu gosto de sentar, e aí eu coloco minha cabeça no sofá assim, como se eu tivesse, não. Colocando a minha cabeça no colo do meu pai, sabe? E aí eu converso com ele, horrores. Conversa com ele, pergunta para ele assim, Senhor, o que eu fiz? Me traz à tona aquilo que eu preciso quebrar de maldição da minha vida. Aquilo que... Agora, cuidado. Não dê ouvidos ao acusador, ok? Não dê permissão ao acusador. Não é o que você fez de pecado na sua vida no passado, isso Deus já te perdoou. É o que precisa ser transformado na sua vida verdadeiramente. Ok?
Porque senão o acusador aproveita para colocar caraminhola na sua cabeça. Quando os santos vão até o céu, o que Deus está falando com isso? Que quando você vai lá queimar incenso, quando você vai pedir perdão a Deus pelos seus pecados, o diabo vai junto para te acusar. Ele vai para te acusar, ele vai para apontar o dedo. Entendeu? Não permita isso. Não permita que o diabo te acuse. Repreenda ele. Dê ouvidos somente para Deus. O que precisa ser transformado na minha vida. Em nome de Jesus. Maria está falando alguma coisa aí, Cláudia? Responda aí a Maria e ore para a gente encerrar. Ora, e descobrir o que estamos tolerando. Qual é a Jezabel? Qual é a Jezabel da sua vida? Paizinho querido. É tu que ora hoje, vai. Eu tava, porque você já começou, eu falei, aí ele vai, pegou embalo. Senhor, abençoa o coração de cada um que está aqui, Senhor, reunido em teu nome, buscando a tua presença, Pai amado. Transborda sobre a vida de cada um, revela aquilo que precisa ser revelado, Senhor. E transforma cada vida em nome de Jesus Cristo. Que não sejamos nós, mas o teu Espírito Santo, Senhor, indo no profundo para curar cada ferida. Vai, Senhor, cicatrizando, Pai amado. Vai transbordando, vai transformando, vai liberando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Que possamos, Pai amado, liberar perdão àqueles que nos magoaram. Que possamos, Pai amado, ser perdoados por aqueles que nós magoamos. Que possamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, olhar verdadeiramente para a frente, vendo esperança, Senhor, esperança no Senhor. Vendo, Pai amado, a nossa vida, Senhor, na tua presença, na tua plenitude, porque é o que o Senhor tem para cada um de nós. O Senhor tem vida em plenitude, vida, Senhor, no teu ministério, na tua graça, que possamos viver pela tua graça e não somente pela tua misericórdia. Ô Senhor, transborda e que esse almoço, Senhor, seja abençoado por ti, que esse dia seja abençoado por ti, Senhor, e que possamos nos encontrar até depois do fim, Senhor, todos juntos, para louvar e engrandecer o teu santo nome. É o que te pedimos e te agradecemos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande beijo, excelente almoço. Amém. Uma excelente segunda-feira, segundo semana. E embora. O Senhor tem sempre o melhor pra mim. No mais profundo do abismo, Ele ouve a minha